Bem, pessoal, vamos ver agora como foi o início da colonização brasileira. Nós vimos que Portugal chega ao Brasil com as esquadras de Cabral em 1500, lembrando que ainda era século XV. E aí, dentro daquele espírito do metalismo, típico do mercantilismo, a primeira coisa que eles fizeram foi procurar indícios de metais preciosos, já que os espanhóis, quando chegaram na América Central, tiveram sucesso com isso, né? Porque aqueles grupos indígenas que habitavam ali possuíam impérios, né? Já conheciam metais, já tinham até uma rede de exploração de minas pronta. Mas os nossos índios, eles ainda viviam na pré-história. Então eles não encontraram indício nem de ouro, nem de prata. E eles estavam tendo enormes lucros com aquele comércio de especiarias com o Oriente. E então, nas primeiras décadas, os portugueses não tiveram muito interesse aí em colonizar o território. Nós temos aqui uma pintura representando aí o primeiro contato dos portugueses com os índios. Vocês podem ver aqui, como se retratando como se fosse uma submissão do índio ao branco. E não foi bem assim. Ao longo do processo de colonização, nós vamos ter reação dos índios em defesa do seu território. E aí, a charge mostra, com uma forma bem humorada, como que os índios perceberam isso, que a coisa não ficaria nem tranquila, nem favorável com a chegada dos portugueses. Agora, por que essa valorização desses temperos que eram trazidos do Oriente, as chamadas especiarias? Porque o consumo deles na Europa era muito grande. Nós já vimos, naquela época não havia tecnologia de refrigeração de alimentos, então tudo tinha que ser aproveitado. Então, quando se abatia um animal, começava-se o consumo primeiro pelas vísceras, que era a parte que logo entraria em decomposição, e procurava-se conservar a carne não só em gordura, mas em sal também. E as especiarias ajudavam nessa conservação e também facilitavam o consumo da carne quando ela já estava entrando em processo de decomposição. Agora, mesmo com os imensos lucros, o rei não ia deixar a terra sem uma certa exploração. O objetivo era procurar alguma coisa que pudesse dar lucro. E eles encontraram em grande quantidade o pau-brasil, que era comprado lá na Índia a preços exorbitantes, já que a madeira era muito valorizada, assim como a tinta que era extraída dela. E então, para proporcionar a extração dessa madeira, os portugueses construíram as chamadas feitorias, que eram grandes armazéns onde a madeira ficava depositada até a chegada dos navios para carregá-la. E os índios, eles toparam fazer esse serviço aí, porque em troca eles recebiam objetos que eram de seu interesse. Aquela coisa de que o índio era ignorante, aceitava espelhinho, isso é bobagem. Os índios, eles se interessavam muito por, principalmente, armamento, que nas guerras intertribais dariam aí uma certa vantagem, e fazia parte da cultura indígena a questão do escambo, a troca, de favores por objetos. E a extração do pau-brasil, ela vai se dar, é claro, era litoral, porque o pau-brasil era integrante da Mata Atlântica. Então, do litoral do Rio de Janeiro ao litoral do Rio Grande do Norte, é claro que a coroa portuguesa baixou o monopólio sobre a extração do pau-brasil, era monopólio real. Então, ele concedia essa extração a alguns comerciantes em troca deles pagarem por esse monopólio. E essas feitorias, elas eram fortificadas. É claro que ficaram alguns portugueses aqui, morando aqui, para poder fazer a guarda dessas feitorias, e o trabalho indígena era por escambo.
Então, nós temos aqui a foto do pau-brasil e aqui um mapa de época mostrando, né, o litoral que tinha sido conhecido aí dos portugueses. Nessa época aí, eram os povos tupis que habitavam o litoral. Então, foram eles que estabeleceram o primeiro contato com os portugueses quando eles chegaram aqui na Bahia. E o encontro se deu nas relações amigáveis pelo escambo, casamento de portugueses com mulheres tupis, aqueles portugueses que aqui ficaram, né? E a aliança de alguns grupos indígenas com os portugueses para que eles tivessem vantagens nas suas guerras com outros grupos indígenas. Mas também se deu o desencontro, os problemas, os conflitos, né? Os portugueses tinham uma vantagem das armas de fogo contra os indígenas. As doenças europeias, elas eram usadas como arma química, química não, bacteriológica. Era comum os portugueses verificarem qual rio que abastecia uma determinada aldeia que eles queriam eliminar e jogar nesse rio roupas de doentes de varíola. E como os índios não tinham, né, os anticorpos para essas doenças se manifestavam em forma de epidemia, ou seja, atingiam um grande número de pessoas com uma mortalidade muito alta. E a escravização do indígena, que nós vimos que ocorreram aí, né, a escravização do indígena, mesmo contra a Igreja Católica, nas primeiras décadas da colonização. Agora, por que o rei de Portugal, a partir de 1530, decide colonizar? Primeiro porque, né, os franceses eles passaram a frequentar o litoral brasileiro, a estabelecer aliança com vários grupos indígenas, então os portugueses perceberam que eles tinham risco de perder a colônia para os franceses. E aí, para combater essa presença francesa, o rei Dom João III, ele decidiu iniciar a colonização e a primeira expedição colonizadora foi chefiada por Martim Afonso de Souza. Ele veio combater os franceses, explorar o litoral, né? E aí ele fundou a capitania de São Vicente, que foi a primeira vila aí do Brasil, mandando construir as primeiras casas, uma capela, já que a Igreja Católica era partícipe desse processo de colonização, e o primeiro engenho para dar início aí à produção de açúcar. E aí é claro que o rei ele não viria para cá para colonizar, né? Então ele decidiu estabelecer um sistema chamado de capitanias hereditárias, porque elas passariam de pai para filho. Então ele divide a colônia em capitanias hereditárias, que eram faixas imensas de terra que iam do litoral até a linha, né, imaginária do Tratado de Tordesilhas, que foi aquele tratado estabelecido entre Portugal e Espanha, dividindo, né, o Novo Mundo entre esses dois países. E ele doa essas capitanias hereditárias, a pequena nobreza, alguns burocratas e comerciantes. E aí quem recebia a capitania recebia o título de capitães donatários. O problema é que a maioria nem sequer saiu de Portugal, né? Não era uma viagem fácil, era necessário ter dinheiro para colocar a terra para produzir. Então, a maioria desses capitães nem saiu de Portugal. E são essas as capitanias, né? Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande e por aí vai. Vocês veem que elas vão do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, né? A capitania de São Tomé é aonde nós moramos, vai dar origem aqui, né, aos municípios aqui, principalmente Campos. Quais eram os documentos envolvidos na doação dessas capitanias? A carta de doação, que atestava o recebimento, né, da capitania pelo capitão donatário, o foral, que estabelecia os direitos dos donatários, e aí ele tinha direito de, num sistema inspirado no feudalismo, ele dividir a capitania em lotes de terra, chamados sesmarias, e doar
né, para os colonos: escravizar índios, exercer a justiça, explorar as riquezas. Quais eram os deveres do capitão donatário? Pagar impostos ao rei, 1/5 de tudo que fosse explorado, fundar as vilas. 2 capitanias progrediram aí, Pernambuco e São Vicente, em função da produção açucareira. Né? Nós vemos aqui a retratação do engenho. As demais capitanias fracassaram. Muitos dos capitães donatários não vieram, né? Nós vimos isso, e outras, os que vieram, não tiveram recursos para tocar o empreendimento adiante. A grande extensão das terras, a falta de comunicação entre as capitanias. Então, o capitão donatário, ele ficava, quando ele vinha com sua família, ele ficava muito isolado, né? A resistência dos indígenas, é claro. Então, era comum os indígenas invadirem, né, a sede da fazenda e matarem todos os brancos. E ainda havia o problema dos ataques dos corsários, que eram aqueles piratas contratados por reis ou grandes casas comerciais ou grandes casas bancárias. E aí eles atacavam não só os navios que saíam ali da América Central carregados de ouro e prata, os navios espanhóis, mas eles também invadiam a terra, né, brasileira e atacavam as fazendas, já que todas elas eram estabelecidas no litoral. Então, diante disso tudo, o rei percebeu a necessidade de ter um representante direto dele aqui na colônia. Então, em 1548, ele criou o cargo de governador-geral. E esses governadores, eles eram geralmente homens que tinham prestado serviço ao Império Português ou parentes de pessoas influentes. Então, em 1549, chega à Bahia o primeiro governador-geral da colônia, o Tomé de Souza, né, acompanhado de 3 auxiliares: o capitão Mor, que cuidava da defesa, o ouvidor Mor, que era o encarregado da aplicação da justiça, e o provedor Mor, que seria responsável pelas finanças da colônia. E aí é claro que ele veio trazendo também na sua comitiva vários funcionários, carpinteiros, soldados, os jesuítas, que estariam encarregados aí de cuidar da questão indígena, todos chefiados por Manuel da Nóbrega, que era um padre aí muito ativo nessa questão da evangelização dos índios. E no mesmo ano da sua chegada, Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, que passou a ser a primeira capital da colônia. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, que veio trazendo mais gente, mais jesuítas, e aí é que se deu a chegada do José de Anchieta, né, que primeiro se estabelece ali no Espírito Santo, funda uma igreja, depois ele vai, né, para São Paulo, e a fundação do colégio dá origem aí à vila e depois à cidade de São Paulo. Enquanto isso, no litoral baiano, vai ocorrer uma grande guerra entre os tupinambás e os portugueses, que foi chamada de Guerra de Itapuã. A vitória dos portugueses gerou escravização de milhares de tupinambás e oficializou a tomada das terras para a produção de açúcar. Como o sul da colônia ficou abandonado, porque a coroa tinha por, né, política colonial investir apenas na área da colônia que pudesse produzir alguma coisa. Então, os franceses aproveitaram, invadiram a região da Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro, né, e fundaram uma colônia chamada França Antártica. E eles conseguiram, através de alianças com os índios, se estabelecer na região por 12 anos. E aí Mendes Sá, terceiro governador-geral, ele vai, né, se dedicar a expulsar os franceses da colônia brasileira, e aí ele ergue um forte na Baía de Guanabara, que é esse forte que vai dar origem à cidade do Rio de Janeiro. E aí, em 1621, para facilitar a administração da colônia, a coroa decide dividir a colônia em 2 regiões. O chamado Estado do Maranhão, com capital em São Luís, ficaria responsável pela administração, toda aquela parte norte ali da colônia. E o Estado do Brasil, capital em Salvador, responsável pela administração da parte sul da colônia.
Para aperfeiçoar essa administração, a coroa permitiu a fundação das chamadas câmaras municipais, que seriam encarregadas de administrar as vilas e as cidades. E aí, é claro que só poderia se candidatar a vereador chamados homens bons, né? Que seriam aquelas pessoas que não tivessem, né, mistura com negros ou índios e que nem fossem judeus. E as câmaras decidiam sobre a administração da cidade, o estabelecimento dos impostos e como arrecadá-los, a realização das obras públicas, que seria calçamento, né, sistema de água e esgoto, né, construção das cadeias e por aí vai. A conservação, limpeza e arborização das ruas, como que seria pago o salário aos trabalhadores livres e como que se daria o abastecimento da vila ou da cidade. Então, o esquema administrativo da colônia até o século XVIII vai ser esse, né? O governador-geral, que era representante direto do rei, auxiliado pelo provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor, os donatários das capitanias hereditárias, né? Eles dirigiriam aos governadores das capitanias e às câmaras municipais. E aí, é claro que essa sociedade colonial, ela era patriarcal, né? O dono do engenho era considerado dono não só dos seus escravos, mas também da sua esposa, dos seus filhos, né? E como havia autonomia para esses mandantes locais, eles vão exercer essa autoridade sobre os habitantes aí, né? Não só dos engenhos, mas também, no caso aí, das vilas e cidades. E essa política fundiária de grandes propriedades rurais, ela vai se refletir na história brasileira até os dias atuais.